Aqui é o Marcelo Sampaio, fundador deste canal. Considere-me o seu aliado tático e estratégico na jornada em busca da independência intelectual e financeira e no desenvolvimento das habilidades, comportamentos e sistemas que vão te levar aos seus objetivos. Preste muita atenção ao que vou te dizer agora. Este conteúdo não foi desenhado para o seu tempo livre porque sei que você quer ficar com as pessoas que ama, descansar, relaxar. Este conteúdo foi desenhado estrategicamente para o que chamo de seu tempo de elite. Enquanto seu corpo está em movimento, seja no deslocamento, no trânsito, no treino, vamos hackear a sua liberdade. Utilizaremos janelas fisiológicas de baixa carga cognitiva para transformar tarefas mecânicas em alta performance intelectual, aproveitando a química do seu movimento para consolidar um repertório que o tempo de escritório jamais permitiria. Neste exato momento, seu córtex pré-frontal está livre do estado de alerta clínico. O cortisol começa a ceder. É aqui, nesta janela fisiológica, que você deixa de ser o operário do mercado e assume a cadeira de arquiteto da própria liberdade. O livro de hoje se chama Enhancing Trader Performance, do Dr. Brett Steenbarger, um dos psicólogos de trading mais respeitados do planeta. Décadas dentro de mesas proprietárias de alto volume. Não é autoajuda disfarçada de finanças. É psicologia da performance de elite construída sobre a ciência de como experts são formados. Atletas olímpicos, campeões de xadrez, músicos de concerto. Em 90 minutos você vai absorver o que levaria semanas de leitura e vai entender por que você ainda não chegou onde deveria estar. Antes de entrar nos capítulos, preciso te fazer uma pergunta honesta. Você já se perguntou por quê? Mesmo estudando tanto, mesmo aplicando os setups, mesmo controlando a alavancagem, os resultados continuam abaixo do que você é capaz? Não é falta de informação. O mercado está cheio de gente bem informada que não ganha dinheiro. O que falta é algo que nenhum indicador técnico captura: a arquitetura invisível da sua mente operando sob pressão. A grande maioria dos traders perde capital não porque escolheu o setup errado. Ela perde porque escolheu a si mesma errada, o estilo errado, o mercado errado, o ritmo de aprendizado errado. Está tentando ser um Michael Jordan no beisebol? É exatamente isso que o Steenbarger comprova com dados. Se você faz parte da elite que não aceita o mediano, inscreva-se no canal, ative o sino, porque o que vem agora é o que o mercado definitivamente não quer que você saiba. Capítulo 1. Where Expertise Begins. Onde a expertise começa. A parábola de Al e Mick. Steenbarger abre o livro com Michael Jordan cortado do time no segundo ano do colégio. O atleta que perdeu a vaga voltou para casa humilhado. E aí ele te apresenta dois traders, Al e Mick. Mesmo mercado, mesmo dia difícil, mesmo prejuízo pela manhã. Al, o mais calmo, honrou os stops, respirou fundo, almoçou, voltou com a mente limpa. Todo livro de trading diria: esse é o cara. Mick, emocional, furioso, ficou na frente das telas, reviu cada trade no vídeo, bateu na mesa, xingou a si mesmo. Qual dos dois fez 5 dígitos naquela tarde? Mick não estava apenas sendo emocional, Mick estava aprendendo em tempo real. Cada sessão de revisão furiosa era, na prática, o dobro de exposição ao mercado. Ele não estava se castigando, estava se programando. Era uma máquina de aprendizado disfarçada de mau humor. Al, por outro lado, protegia-se emocionalmente ao custo de eliminar o feedback que gera crescimento. Vou fazer uma conexão que o livro não faz explicitamente, mas que a neurociência confirma. Quando Mick revisava seus erros com intensidade emocional, ele ativava o Prediction Error Signal e o sinal de erro preditivo do sistema dopaminérgico. Sabe quando você aprende algo de verdade? Não é quando as coisas dão certo. É quando há uma discrepância entre o que você esperava e o que aconteceu. Esse gap ativa o núcleo accumbens, libera a dopamina de forma diferente e força o córtex pré-frontal a criar novos modelos de mundo. Al evitava esse desconforto e ao evitá-lo também evitava o aprendizado profundo.
A intensidade emocional de Mickey não era um defeito de caráter, era neuroplasticidade em ação. Steenbarger traz o conceito central do pesquisador K. Anders Ericsson, talvez o maior especialista em performance de elite do mundo. Prática deliberada. Não é simplesmente praticar mais horas, é a qualidade estrutural de como você usa cada hora. Dan Gable, o maior treinador de luta olímpica da história, fazia seus atletas pedalarem em roupas plásticas até o colapso. Não por crueldade, porque no dia da competição, nenhuma condição adversa seria nova para eles. Quantas vezes você simulou condições extremas no seu trading antes de estar no meio delas? O humano é programado para evitar não apenas dor física, mas desconforto cognitivo. Kahneman chamaria isso de resistência ao esforço mental. Quando você encerra o review rápido depois de uma perda porque já entendi o erro, você está cedendo à aversão ao desconforto. Você não entendeu o erro. Você apenas parou de sentir o incômodo de analisá-lo. Mickey forçava seu sistema nervoso a tolerar o desconforto tempo suficiente para que o aprendizado acontecesse de verdade. Isso é raro, e é por isso que a maioria fica no mesmo nível por anos. Do ponto de vista da cibernética, Al e Mickey representam dois tipos de loop de feedback. Al operava em homeostase emocional, estabilizava o sistema ao custo de eliminar o sinal de erro. Sistema em equilíbrio, mas estático. Mickey operava em loop de feedback negativo amplificado. Erro gera desconforto, desconforto gera revisão, revisão gera ajuste, ajuste gera novo comportamento. Sistema instável no curto prazo, mas evolutivo. Na teoria dos sistemas, organismos que evoluem vivem em constante desequilíbrio controlado. É o caos limitado que gera adaptação. O trader que quer paz acima de aprendizado está escolhendo a extinção lenta. Steenbarger sintetiza em uma sentença que vale tatuar: competência precede confiança. Estados mentais vencedores resultam da maestria, não o contrário. Você não constrói confiança meditando. Você constrói confiança dominando algo repetidamente, com feedback, sob pressão crescente. Capítulo 2. Finding Your Performance Niche. Encontrando seu nicho de performance. Ted Williams, um dos maiores batedores da história, olhou para o swing estranho de Carl Yastrzemski e disse: "Não deixe ninguém mexer no seu swing." O estilo de Carl não era um bug, era uma feature. Era um modo como a biologia única de Carl interagia com a física da bola e do bastão. Padronizar seria destruir uma vantagem que nem ele mesmo compreendia completamente. Steenbarger traz a pesquisadora Sandra Scar e o conceito de multiplier effect. Uma pequena vantagem inicial se expande exponencialmente quando amplificada por um ambiente certo. Imagine dois traders iniciando na mesma firma. Um tem processamento mental ligeiramente mais rápido. Ele é notado pelo mentor, recebe atenção especializada, é colocado em mesas de maior volume. Em 6 meses, está lucrativo. O outro, sem essa atenção, perde o capital. Uma diferença marginal de talento produz um abismo de resultado, porque os ambientes que esses talentos atraem são radicalmente diferentes. O talento não é um dom fixo, é mielina bainha que envolve os neurônios e acelera a transmissão de sinais. Quanto mais você pratica de forma deliberada, mais mielina é depositada nos circuitos correspondentes. Mas há uma crueldade nesse processo. Mielinização ocorre muito mais rapidamente durante janelas sensíveis de desenvolvimento. Em adultos, você ainda pode construir, mas é mais lento e exige muito mais repetição deliberada. Por isso, encontrar seu nicho cedo faz uma diferença gigantesca. O talento que encontra o ambiente certo na janela certa cria vantagens que demoram décadas para serem alcançadas. Steenbarger usa o Jim Collins a intersecção de 3 círculos: no que você pode ser o melhor, sua vantagem natural; onde há oportunidade real no mercado, liquidez; volatilidade, padrões repetíveis. O que te apaixona o suficiente para suportar os anos de aprendizado? Fora dessa intersecção, você é mais um. Dentro dela, o efeito multiplicador entra em ação. A empresa King Street Trading, onde o Steenbarger trabalhou, descobriu seu nicho no E-mini SP500,
quando o mercado eletrônico era jovem. Focaram tudo ali. Em poucos anos eram líderes de volume na CME. Não porque eram os mais inteligentes, porque encontraram um ambiente certo para seus talentos antes que a concorrência chegasse. O maior destruidor de nicho não é a falta de talento, é a pressão social de conformidade. Todo mundo está operando a mesma estratégia, seguindo o mesmo influencer, usando o mesmo indicador. O problema? O mercado, por natureza, é um sistema de soma zero. Quando todo mundo faz a mesma coisa, a vantagem dessa coisa desaparece. O trader que encontra e protege seu nicho está, na prática, fugindo da manada. E é exatamente por isso que a maioria não encontra. Encontrar seu nicho exige rejeitar a narrativa coletiva do que é certo fazer no mercado. Em um ambiente competitivo com múltiplos jogadores, o equilíbrio de Nash descreve o ponto onde nenhum participante pode melhorar seu resultado mudando sua estratégia unilateralmente. Em linguagem simples, quando todo mundo joga igual, ninguém tem vantagem sobre ninguém. O único jeito de sair desse equilíbrio é jogar de um modo que os outros não conseguem ou não querem jogar. Isso é o que o nicho faz. Ele te coloca fora do equilíbrio de Nash da mediocridade coletiva. 2 capítulos. Uma síntese devastadora. Expertise não é um destino que você alcança estudando mais. É um processo de feedback deliberado e contínuo, onde o erro é combustível, não vergonha. E sem encontrar seu nicho, o ponto onde seu talento único encontra a oportunidade de mercado certa, você pode praticar por décadas e continuar sendo apenas um trader competente. A maioria das pessoas que perde no mercado não precisa de um novo setup, precisa de um novo espelho. Compartilhe esse áudio com um trader que você respeita, porque o que vem a seguir aprofunda tudo isso. Bloco 2. A anatomia da estratégia. Você está no bloco 2. Se estiver no treino, mantenha o ritmo. O que vem agora, os capítulos 3 e 4, são o coração deste livro. São eles que vão te mostrar como a competência realmente se constrói e por que a maioria das pessoas jamais sai do nível mediano, mesmo treinando anos. Capítulo 3. Building Competence. Construindo competência. A diferença que Steenbarger não diz em voz alta. Steenbarger estabelece logo no início as definições. Trader, competente, cobre consistentemente seus custos com trading. Trader expert, sustenta um padrão de vida consistente com o trading. E aí vem o dado que vai machucar. Cobrindo custos já é difícil. Um trader de 5 lotes no S, operando 3 vezes por dia, paga R$ 15 mil ao ano só em comissões. Acrescente o custo do spread bid-ask, uma perda de um tick por operação, e esse mesmo trader perde mais de R$ 37 mil por ano sem uma única explosão de conta. Metade do capital desaparece só para sobreviver. Isso antes de qualquer erro de julgamento. 2 caminhos para a competência e só um leva ao topo. Aqui está o conceito mais subversivo do capítulo 3 e que pouquíssimos mentores ensinam. O caminho para a competência de quem vai se tornar expert é radicalmente diferente do caminho de quem vai permanecer apenas competente. O psicólogo Howard Gardner estudou a trajetória de Einstein, Picasso, Stravinsky e identificou um padrão. Todos eles passaram por experiências cristalizadoras, momentos de ahá, tão poderosos que transformaram o campo em uma obsessão. Debussy era um músico talentoso, mas sem propósito, até descobrir Wagner. Aí não conseguia sair da sala de aula. O próprio Steenbarger conta como isso aconteceu com ele. Um dia, observando o indicador TIC, percebeu que ele se comportava como os marcadores emocionais que ele lia nos pacientes em terapia. O mercado era um paciente que ele sabia ler. Aquela experiência cristalizadora fez com que ele passasse anos gravando o canal de notícias em VHS e anotando valores do TIC, manualmente, todas as noites, mesmo trabalhando em tempo integral como psicólogo. Isso não é prática, é obsessão estruturada. E é exatamente disso que a expertise é feita. A falácia fundamental da performance. Steenbarger nomeia o maior mito do desenvolvimento humano.
a falácia fundamental da performance. Porque vemos experts trabalhando muito, assumimos que trabalhar muito produz experts, então intensificamos o que já fazemos, mais horas nas telas, mais análises, mais setups. Mas expertise não é mais do mesmo, é uma transformação qualitativa da relação com o campo. Robert Irwin ficou 2 anos pintando variações de 2 linhas sobre um fundo colorido, 12 horas por dia, 7 dias por semana. Produziu 10 quadros em 2 anos, muito menos que outros pintores. E saiu com algo que nenhum deles tinha, uma capacidade perceptiva completamente nova. Ele não trabalhou mais, ele mergulhou mais fundo. A performance high e o trader que nasceu para ser livre, Ed Seykota, em uma de suas entrevistas mais famosas, disse algo que Steenbarger cita com reverência. Não é que grandes traders tenham talento, é que o talento os tem. Tiger Woods era incapaz de parar de jogar golfe com 3 anos de idade. Dan Gable acordava cedo para pedir a chave da academia ao seu treinador e treinar antes de todos os outros. A high performance, esse prazer visceral de exercer um talento que te captura, é o único motor que sustenta a imersão necessária para a expertise. Os traders mais bem-sucedidos com quem o Steenbarger trabalhou disseram unanimemente que não trocariam seu processo discricionário por um sistema automatizado lucrativo. Não era pelo dinheiro, era pela necessidade de bater o mercado com suas próprias habilidades. Se você não sente isso pelo seu trading, talvez o problema não seja psicológico. Talvez você esteja no nicho errado. Mihaly Csikszentmihalyi documentou em décadas de pesquisa algo que os experts confirmam instintivamente. O estado de flow, absorção total na tarefa, só ocorre quando há um equilíbrio preciso entre o nível de desafio e o nível de habilidade. Muito fácil tédio, muito difícil ansiedade, no ponto certo flow. O flow não é apenas prazeroso, ele ativa o córtex pré-frontal de forma específica, ampliando a capacidade de processamento de informação. É durante o flow que o aprendizado profundo, o que gera expertise, acontece. Tim, o trader que Steenbarger narra com tristeza, perdeu o flow quando o mercado mudou e sem o flow não conseguia mais aprender. Ficou preso entre a ansiedade e a depressão, estados que, por design neurológico, fragmentam a atenção e bloqueiam o aprendizado. Steenbarger faz uma distinção filosófica poderosa. Competência de primeira ordem. Sinto que consigo operar este mercado. Competência de segunda ordem. Sinto que consigo desenvolver habilidades para qualquer mercado. Lance Armstrong, ao ser diagnosticado com câncer terminal, não demonstrou apenas força física. Ele demonstrou competência de segunda ordem, a convicção de que podia se tornar competente em sobreviver ao câncer, mesmo nunca tendo feito isso antes. O trader com segunda ordem de competência vê um mercado em mudança não como uma ameaça à sua identidade, mas como um desafio digno de seus talentos. Tim não tinha segunda ordem. E por isso, quando o mercado mudou, ele desmoronou. Capítulo 4. Strategies for Cultivating Competence. Estratégias para cultivar competência. O capítulo 4 abre com Viktor Frankl escrevendo um livro em pedaços de papel dentro de um campo de concentração nazista. Sua esposa havia morrido, seu manuscrito havia sido destruído e ainda assim, em 9 dias após a libertação, ele escreveu O Homem em Busca de Sentido. Steenbarger usa isso para estabelecer a pedra fundamental do capítulo. Não há performance sem propósito. O trader que quer apenas ganhar dinheiro vai desistir no primeiro grande drawdown. O trader que encontrou um propósito maior na maestria dos mercados vai sobreviver a qualquer tempestade. O capítulo 4 é um manual prático de como estruturar o aprendizado para o sucesso. Steenbarger usa Ralph, um novo trader que foi literalmente abandonado num simulador sem metas claras, sem feedback imediato, sem desafios progressivos. Resultado: aprendizagem zero, frustração máxima, demissão. Csikszentmihalyi identificou 3 condições para o flow no aprendizado: metas claras em cada etapa, feedback imediato sobre as ações, equilíbrio entre desafios e habilidades. Zohar Sharon
O golfista cego, que se tornou campeão mundial da sua categoria, passou meses varrendo o chão com uma vassoura antes de tocar num taco de golfe. Seu treinador, Córdoba, proibiu de ir ao campo primeiro o swing, o movimento, a postura, só depois a competição. E se o swing estava errado durante o treino, ele batia num poste. Esse era o feedback imediato. O princípio mais acionável do capítulo 4. Toda performance complexa pode ser decomposta em habilidades componentes. Cada componente pode ser treinado isoladamente, com metas claras e feedback imediato. Dan Gable ensinava cada técnica de luta em etapas. Primeiro, o treinador demonstrava sozinho, depois com um oponente passivo, depois com resistência progressiva. Cada etapa era repetida várias vezes, em ângulos diferentes, antes dos atletas tentarem. Para o trader, os componentes são leitura de padrões no order book, gestão de tamanho de posição, qualidade de execução, preço de entrada versus referência, critérios de saída tanto na perda quanto no lucro. Treinar cada um desses isoladamente, com feedback específico, cria a base para que o conjunto funcione sob pressão. A pesquisa de Lavallee e colaboradores em psicologia esportiva revelou algo contraintuitivo. Misturar habilidades aleatoriamente durante o treino é mais eficiente que treinar uma habilidade por vez em blocos. A aprendizagem inicial é mais lenta no método misto, mas a retenção e transferência para situações reais é dramaticamente superior. Por isso, traders que simulam apenas mercados tendenciais nunca estão preparados para mercados lateralizados, e vice-versa. A prática variada, diferentes tipos de dia, diferentes condições de volatilidade, diferentes instrumentos é o que cria habilidades transferíveis para o campo real. Steinbarger distingue dois tipos de aprendizado. Aprendizado explícito, regras verbalizadas. Saia quando o trade for mais de um ponto contra você. Aprendizado implícito, desenvolver uma sensação para a performance sem regras conscientes. Como Muhammad Ali sabia quando se mover para trás antes do soco chegar, não pela análise, mas pelo corpo. A pesquisa mostra que o aprendizado implícito é mais resistente à interferência emocional. Quando você está sob pressão máxima, as regras voam pela janela, a sensação permanece. É por isso que simuladores em alta velocidade, que forçam decisões rápidas demais para análise consciente, são mais eficazes que a prática em velocidade normal. Steinbarger usa a metáfora do espelho para descrever como o ambiente de aprendizado deve funcionar. Um bom espelho reflete o melhor de quem você é, não apenas os erros, mas também o progresso. O psicólogo John Gottman descobriu que o denominador comum dos casamentos bem-sucedidos era que cada parceiro fornecia as explicações mais caridosas possíveis para as falhas do outro. Casamentos ruins usavam cada falha para confirmar a pior imagem possível do parceiro. O ambiente de aprendizado funciona da mesma forma. Um mentor que destrói a confiança de um iniciante antes que ele desenvolva a base, como afirma que limitava os traders a prejuízos de $200 por dia, cria profetas do próprio fracasso. O melhor ambiente de aprendizado é estruturado para gerar experiências de competência e sustentar o flow. 4 capítulos. 2 verdades que a indústria de trading não quer que você saiba. Primeiro, a competência que leva à expertise não é construída por mais horas na tela. É construída por horas estruturadas, com feedback imediato, em desafios progressivos que mantêm o flow. Segundo, sem uma experiência cristalizadora, sem um momento em que o mercado te captura como uma obsessão, não como uma obrigação, você pode estar acumulando anos de experiência repetida, não de aprendizado evolutivo. Pausa agora se precisar. Tome água, respire. O bloco 3 vai para o campo de batalha. Bloco 3. O debate crítico e o ouro oculto. Se você está no trânsito, presta atenção ao próximo semáforo. Se está no treino, mantenha o ritmo. O que vem agora separa os 5% que lucram do resto do mercado. Capítulos 5 e 6. Capítulo 5. From Competence to Expertise. Da competência à expertise. A grande questão: o que muda no expert? O capítulo 5 responde à pergunta mais importante do livro:
O que exatamente muda quando um trader passa de competente a expert? Steinbarger usa a biologia evolutiva como metáfora. Experts não são apenas mais competentes, eles são uma espécie diferente. A longa exposição deliberada ao campo transforma sua percepção, seu raciocínio e sua tomada de decisão em nível físico. Chase e Simon realizaram um experimento clássico com jogadores de xadrez experts e novatos. Mostraram posições de meio jogo por alguns segundos e pediram para cada grupo reproduzir as posições. Os experts lembravam muito mais posições, mas quando mostravam posições aleatórias sem sentido, em termos de jogo real, os experts não eram melhores que os novatos. Conclusão devastadora: experts não têm memória superior, têm percepção superior de informação relevante. Eles processam o tabuleiro em chunks pacotes de informação já conhecidos, cada um com um significado estratégico. Rei em roque é um chunk que carrega implícita relação entre torre, rei e peões. O novato vê 9 peças em posições arbitrárias. O expert vê uma estrutura. Mark Greenspan, o trader expert da Kingstree, estava num dia terrível perto do ponto de parada de risco quando viu a mesma configuração que havia visto dezenas de vezes. Entrou com 600 lotes, fez $60 mil num único trade e depois ficou irritado porque poderia ter feito mais. Não foi coragem, foi reconhecimento de padrão tão automático quanto respirar. Os pesquisadores Clermans e Jimenez demonstraram que a aprendizagem implícita ocorre durante sequências barulhentas onde há elementos aleatórios misturados com padrões. Ou seja, os sujeitos conseguem extrair regularidades estatísticas de fluxos de dados desordenados. Isso é essencialmente o que traders de curto prazo fazem. E é por isso que, ao contrário do que seria de esperar com a regra dos 10 anos de Erickson, traders muito ativos podem alcançar expertise em poucos anos. Um scalper que faz 100 operações por dia acumula o mesmo número de trials de aprendizado que um cirurgião leva meses para acumular. A curva de aprendizado é radicalmente comprimida. Steinbarger lista as 4 dimensões em que experts diferem de novatos. Percepção alterada, processam informação em chunks eficientes. Raciocínio alterado, atualizam conhecimento progressivamente, de forma flexível. Conhecimento alterado, geram mapas mentais elaborados e multidimensionais. Comportamento alterado, tomada de decisão rápida e resposta automática. Yogi Berra, quando perguntado o que pensava quando rebatia, respondeu: "Não penso, não tenho tempo para isso." Esse é o trader expert. Não analisa durante o trade, reconhece e age. A análise aconteceu antes, na preparação. No campo de batalha, o corpo já sabe o que fazer. Kahneman distingue 2 sistemas de pensamento: o sistema 1 rápido, intuitivo, automático, e o sistema 2 lento, analítico, deliberado. A expertise de trading, especialmente no curto prazo, é a automatização do sistema 2 no sistema 1. O trader que ainda processa explicitamente cada trade está usando o sistema errado para o momento errado. E sob pressão emocional, o sistema 2 se degrada rapidamente. Restam apenas respostas condicionadas, geralmente ruins. O caminho para a expertise é internalizar tantos padrões através da prática deliberada que o sistema 1 passa a operar com a profundidade do sistema 2, mas com a velocidade do instinto. Capítulo 6. Mechanics, Tactics, Strategies, Mecânica, Táticas, Estratégias. A pirâmide da performance. Jesse Owens, em um único dia, estabeleceu 3 recordes mundiais e empatou um quarto com dor nas costas. O que permite isso não é apenas talento, é mecânica tão internalizada que opera independentemente das condições adversas. O capítulo 6 apresenta a pirâmide da performance, que é possivelmente o modelo mais prático de todo o livro. Estratégia, táticas, mecânica. Mecânica: as ações específicas que você executa da mesma forma toda vez. Nolan Ryan tinha checkpoints para cada pitch. Ted Williams sabia o peso exato do seu taco ao ponto de identificar cegamente um taco meio onça mais pesado entre 6. Táticas: como você adapta suas ações às condições do momento,
quando operar, o que operar, em qual direção. Estratégia, sua fonte de vantagem no mercado, o que torna suas operações consistentemente lucrativas em relação ao mercado em geral. Preciso ser direto aqui, porque isso é onde a maioria dos traders e dos seus mentores erra. O mercado brasileiro vende muito mais estratégia do que mecânica. Seminários de setup, cursos de análise gráfica, robôs de backtesting. O mercado te seduz com a ideia de que você precisa de uma estratégia melhor. Mas o Steenbarger, com décadas observando traders profissionais, conclui algo diferente. A maioria dos traders experientes perde quando o mercado muda, não quando a mecânica falha. E a maioria dos iniciantes perde por mecânica e execução inconsistente, não por estratégia ruim. Marcos era um trader sólido, boas estratégias, boas táticas, boa mecânica, e parou de fazer dinheiro completamente. Quando Steenbarger analisou o mercado de ações que Marcos operava, descobriu algo crucial. A correlação entre as ações menores e os grandes índices havia aumentado dramaticamente. O mercado havia mudado sua estrutura. A estratégia de Marcos, que funcionou por anos, simplesmente deixou de ter vantagem. Problemas de estratégia não são problemas psicológicos. Trabalhar na psicologia, quando o problema é a estratégia, é mover cadeiras no Titanic. Pablo Melgarejo, um dos traders mais consistentes da King Street, resumiu sua longevidade em mercados em mudança com uma frase que o Steenbarger nunca esqueceu. Não tenha medo de tentar algo novo, você precisa ser humilde e abordar isso como uma carreira, não como um emprego. E depois adicionou, o pior desta profissão é que ela te muda. Uma boa semana te faz sentir que nada pode te deter, uma má semana te faz sentir que você nunca soube operar. A humildade não é fraqueza, é a capacidade de reconhecer quando sua estratégia deixou de ter edge antes que sua conta zerada te force a essa conclusão. Lente da sociologia. O consumo conspícuo como destruidor de carreira. Steenbarger faz uma observação sociológica devastadora que quase nenhum livro de trading tem coragem de fazer. A maioria dos traders experientes que fracassa definitivamente não fracassa por falta de habilidade. Fracassa por gestão financeira pessoal catastrófica. Os anos bons criam casas caras, carros de luxo, estilo de vida inflado. Quando os mercados mudam e a edge desaparece temporariamente, esses traders não têm as reservas emocionais ou financeiras para reduzir o tamanho, aceitar resultados menores e reaprender. O ego inflado pelo sucesso é tão tóxico quanto a ansiedade do fracasso. Ambos bloqueiam o aprendizado. Uma das observações mais contraintuitivas do capítulo 6, como operar e o que operar, são subordinados a quando operar. O melhor trader da sala não é necessariamente o que opera mais, é o que opera nos momentos certos e fica fora dos momentos errados. Em teoria dos jogos, isso é chamado de seleção de jogo. O jogador sofisticado não aceita jogar qualquer partida. Ele seleciona apenas as partidas onde sua vantagem é inequivocamente real. Um jogador de pôquer que entra em todas as mãos inevitavelmente vai quebrar para os jogadores que escolhem suas batalhas. O mercado vai estar aberto amanhã. Você não precisa estar 3 verdades do campo de batalha que os livros populares omitem. 1. Expertise não é saber mais sobre mercados. É perceber o mercado de forma qualitativamente diferente em padrões, não em dados brutos. 2. Estratégia, tática e mecânica são camadas distintas. Confundi-las é como tentar resolver um problema de motor ajustando o GPS. 3. Saber quando não operar pode ser sua maior vantagem competitiva. Bloco 4. Protocolo de execução 360 graus. Você está nos capítulos 7 e 8. Prepare seu caderno mental. O que vem agora são protocolos, ferramentas, sistemas que você pode implementar nas próximas 72 horas. Capítulo 7. Performance Dynamics, dinâmica da performance. Pelé, com 1.280 gols em 1.360 jogos, resumiu sua fórmula em 2 palavras. A prática é tudo. A equipe Intel, com toda a sua expertise em processos eficientes,
levou mais de 30 segundos para trocar 4 pneus e abastecer um carro de corrida. Equipes profissionais de pit stop fazem o mesmo em 13 segundos. A diferença? Processo. Cada membro sabe exatamente onde ficar, o que tocar, em que sequência. Nada é improvisado. O capítulo 7 aplica isso ao trading. Muitas performances são ganhas ou perdidas na preparação. Se você não faz sua análise antes da abertura, se suas táticas não estão pesquisadas, seus cenários de IC não estão mapeados, sua sessão vai parecer uma corrida frenética, onde o mercado sempre está um passo à sua frente. O protocolo de métricas, sua radiografia de performance. Steenbarger apresenta o conceito de coleta de métricas de trading como a diferença entre um atleta que apenas treina e um atleta de elite que engenharia sua performance. As métricas essenciais que ele propõe: métricas de resultado. P, L por tipo de dia, tendência, lateralizado, reversão. P, L por horário, manhã, meio do dia, tarde, razão, entre trades vencedores versus perdedores. Contratos, lotes negociados por vencedores versus perdedores. Métricas de processo, tempo médio por trade, tempo de holding em vencedores versus perdedores, ratio long versus short por tipo de mercado, performance após sequências de perdas versus sequências de ganhos. Este último é talvez o mais revelador de todos. Se você opera diferente quando está perdendo do que quando está ganhando, você está sendo controlado pelo mercado, não o controlando. A melhor medida de maestria emocional é a consistência dos resultados independente do P, L das últimas operações. Steenbarger introduz o conceito de Trading Gymnasium, o espaço dedicado a trabalhar na mecânica fora do ambiente de trading real. Ferramenta 1. Gravação em vídeo. Grave sua tela durante o trading. Revise especificamente os trades que mais te perturbaram, não os piores em resultados que mais te deixaram fora do estado normal. Esses são os espelhos mais honestos da sua mecânica. Ferramenta 2. Diário com métricas. Não apenas PL. Tipo de mercado do dia. Horários de melhor e pior performance. Estado emocional ao entrar em cada trade significativo. Sequência de trades consecutivos. Ferramenta 3. Replay de mercado. Use plataformas com replay para reexperienciar dias difíceis em velocidade diferente. Observe como seu estado mudou ao longo do dia, não apenas os resultados. Steenbarger usa a analogia do coronel John Boyd e seu sistema OODA, observação, orientação, decisão, ação. O trader que vence é aquele que opera fora do loop OODA do mercado e de seus concorrentes. O que é amplamente conhecido e publicamente disponível, padrões gráficos populares, níveis de suporte e resistência bem publicados, setups famosos por definição, dentro do loop OODA dos pros. Quando você usa apenas isso, é o alvo, não o predador. Sua vantagem deve residir no que você observa que outros não veem ou no que você processa mais rápido do que a maioria. Capítulo 8. Cognitive Techniques for Enhancing Performance. Técnicas cognitivas. G. I. Gurdjieff disse: o maior erro é pensar que o homem é sempre o mesmo. Steenbarger constrói o capítulo 8 sobre essa premissa e a valida com a neurociência moderna. Quando você está num estado calmo, analítico, pré-sessão, escreve regras perfeitas no seu diário. Quando o mercado está se movendo contra você, 3 pontos abaixo do stop, com o PL sangrando um estado neurológico completamente diferente, assume o controle. Esse segundo estado não lembra as regras que você escreveu. Literalmente, a ativação da amígdala inibe o córtex pré-frontal, a região responsável pelo raciocínio deliberado. O trader que viola suas regras não é necessariamente fraco. Ele pode estar sendo controlado por uma configuração neurológica que, sob condições de ameaça percebida, sequestra sua capacidade de agir intencionalmente. A falta de disciplina é frequentemente um problema neurológico mascarado de problema de caráter. O terapeuta Albert Ellis desenvolveu o formato ABC
para identificar e interromper padrões de pensamento automático. A Activating Evento. O que estava acontecendo no momento do padrão negativo? Perdi 3 trades consecutivos numa manhã volátil. B. Beliefs. Crenças. O que você estava dizendo a si mesmo? Preciso recuperar esse dinheiro hoje. Não posso sair do dia assim. C. Consequências. Como você se sentiu e o que fez? Aumentei o tamanho e fiz 5 trades em 20 minutos, perdendo ainda mais. D. Disputação. Desafia a crença. Falar para mim mesmo que preciso recuperar agora está me fazendo operar melhor ou pior? Quais são as evidências de que recuperar hoje é possível e necessário? A prática diária do diário ABCD faz com que a disputação se torne automática. Você passa a questionar os pensamentos negativos antes de agir neles. Gurdjieff usava o conceito de alarm clocks, estímulos externos que sacudiam seus alunos de volta à consciência do momento presente. Steenbarger aplica isso ao trading com uma técnica simples e poderosa. Defina um momento específico e repetido ao entrar num trade, ao anotar no diário, ao sentar na frente das telas para fazer a pergunta: quem está falando agora? É o trader competente dentro de mim ou é minha frustração? Essa simples interrupção cria o que psicólogos chamam de observing ego, uma parte de você que testemunha o que está acontecendo sem se identificar completamente com o estado emocional do momento. Quando percebemos ameaça, seja ela real, um predador ou percebida, um trade perdendo, o hipotálamo ativa o eixo HPA, liberando cortisol. O cortisol, em doses agudas, prejudica o funcionamento do hipocampo, fundamental para a memória de trabalho, e do córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio deliberado. Esse é o mecanismo pelo qual estados de alto estresse fazem você esquecer suas regras. A intervenção do Steenbarger é, em essência, neurológica. Criar práticas que ativem o sistema nervoso parasimpático antes e durante o trading, reduzindo a saturação de cortisol e permitindo que o córtex pré-frontal permaneça online. Respiração profunda, ritmo cardíaco controlado, postura relaxada, não são sugestões de autoajuda, são intervenções fisiológicas diretas. Uma das estratégias mais poderosas do capítulo: em vez de estudar seus erros, estude as exceções aos seus erros. Quando você perdeu dinheiro e não entrou em pânico, o que você fez diferente naquela vez? Onde você seguiu suas regras mesmo sob pressão? O que estava diferente nessas situações? As exceções contêm o código da solução. Identificar e replicar conscientemente os estados e comportamentos das exceções é mais eficaz do que tentar eliminar os padrões negativos diretamente. Os protocolos que você acabou de receber: Ação 1. Construa seu Trading Gymnasium Vídeo Métricas Replay. Ação 2. Inicie o diário ABCD. Faça isso por 14 dias consecutivos antes de qualquer outra mudança no trading. Ação 3. Implante o alarm clock interno. A pergunta: quem está falando agora? Esses 3 protocolos, praticados com consistência por 72 horas e depois por 90 dias, mudam o padrão de comportamento de dentro para fora. Bloco 5, fechamento epistêmico. Você está chegando ao seu destino, física ou metaforicamente. Os próximos 10 minutos são os mais densos e os mais importantes. Capítulos 9 e a conclusão do livro. E o que Steenbarger chama de a palavra final, que não é sobre trading, é sobre liberdade. Capítulo 9. O trauma do trader, Scott Pulcini, e a redenção pelo nicho. O capítulo 9 revela uma das ideias mais radicais e mais ignoradas de toda a psicologia de trading. Overtrade e operar demais, com tamanho excessivo, não é resultado de problemas emocionais, é a causa deles. A exposição repetida a ganhos e perdas fora do alcance do processamento consciente cria condicionamentos traumáticos moderados. O amígdala grava a intensidade emocional dos eventos antes que o córtex pré-frontal possa processá-los. Resultado: a maioria dos episódios de falta de disciplina não é falta de disciplina. É um flashback traumático moderado
sendo ativado por gatilhos do mercado. O trader que zerou uma conta grande e depois tem dificuldade de apertar o botão de comprar, mesmo quando o setup é perfeito, não está sendo covarde. Seu sistema nervoso está tentando sobreviver da única forma que aprendeu. Você está sendo controlado pela memória de um evento que o sistema consciente mal processou. O antídoto não é força de vontade, é reprocessamento. Expor-se deliberadamente às condições que ativam o condicionamento, em doses controladas, até que o sistema nervoso desenvolva novas respostas. Isso é exatamente o que os melhores simuladores fazem quando usados corretamente. Reexposição controlada às condições que provocam reações automáticas ruins em um ambiente onde as consequências financeiras reais estão suspensas. Você treina a resposta antes de precisar dela. Como o Cial que pratica quedas, ataques e privações em ambiente controlado para que no campo real o corpo já saiba o que fazer. O capítulo final do livro é a história de Scott Pulcini, o trader mais bem-sucedido da Kingstree, e é devastadoramente honesta. Scott perdeu dinheiro todos os dias durante 6 semanas consecutivas ao iniciar sua carreira proprietária, em agosto de 2001 e depois de setembro 11. Quebrado, teve que pedir $100 emprestado à mãe. 4 meses depois, estava no caminho para fazer mais de $2 milhões naquele ano. O que aconteceu? Primeiro, Scott encontrou seu nicho. Seu talento único era a velocidade de processamento mental e a memória de curto prazo superior. Ele descobriu isso nos pits, onde precisava processar múltiplos traders simultaneamente, cada um com ordens diferentes, num ambiente de ruído e pressão extremos. Segundo, ele criou um volume absurdo de learning trials. Scott operava 40 a 50 mil round turns por dia. Ele não processava apenas mais rápido, ele acumulava mais aprendizado por hora do que qualquer outro trader da firma. Terceiro, ele nunca buscou a perfeição. Buscava um tique 50 vezes, em vez de um trade de 50 ticks. Consistência de processo, não heroísmo de resultado. E depois veio 2005. Ele perdeu $300 mil. Os mercados mudaram, a volatilidade que alimentava sua estratégia desapareceu. E Scott, como qualquer humano, inicialmente esperou que o mercado voltasse ao que ele conhecia. Steinbarger usa isso para encerrar o livro com uma verdade que ecoa para muito além do trading. Grandeza não é uma conquista, é uma vida inteira de conquistas. Nolan Ryan teve anos com saldo negativo de vitórias. Não o lembramos por esses anos, o lembramos por 27 anos de carreira e 323 vitórias. A cartela de 27 anos foi construída pela disposição de reaprender toda vez que o jogo mudava sem abandonar os talentos que tornavam ele, Nolan Ryan, e não qualquer outro arremessador. Steinbarger encerra com uma palavra que, a esta altura, deve soar diferente para você: liberdade. Trading, ele diz, é a celebração da liberdade econômica e política. Escravos são negociados, não negociam. Mas há uma ironia profunda nisso. Por mais liberdade que o mercado nos ofereça externamente, continuamos sendo parcialmente escravos e internamente cativos de nossos condicionamentos, de nossos padrões automáticos, das memórias não processadas de perdas passadas. O trabalho de se tornar um trader expert é, em sua essência, o trabalho de se tornar mais livre, não apenas em relação ao mercado, mas em relação a si mesmo. Quando você melhora sua performance como trader, você substitui um pequeno pedaço de aleatoriedade por intenção. Nessa medida, seus resultados passam a ser autodeterminados. Protocolo de execução 360 graus. Os 3 protocolos dos capítulos 7, 8 e 9 que você pode implementar nas próximas 72 horas. Protocolo 1 ou Trading Gymnasium. Esta semana, escolha um dia da semana para não operar dinheiro real. Use-o para fazer replay de mercado, rever vídeos de suas próprias operações e treinar um componente específico da mecânica. Este é o seu dia de academia. Protocolo 2. O diário ABCD. Nas próximas 2 semanas, ao final de cada sessão, registre um episódio onde você não seguiu o plano. Identifique o evento, a crença automática, a consequência e escreva a disputação. Após 14 dias,
você vai reconhecer seus padrões em tempo real. Protocolo 3. A. Engenharia do ambiente. Identifique o momento do dia em que sua performance historicamente cai. Pode ser o meio do dia, pode ser após o almoço, pode ser após o primeiro prejuízo grande. A partir de amanhã, não opere durante essa janela. Saia, coma, caminhe, volte. O mercado vai estar lá. Esses protocolos não são teoria. São o que Steenbarger implementou com traders que fazem 7 dígitos por ano. Deixa eu te dizer algo que o mercado financeiro vai até o fim da sua vida tentar esconder de você. O mercado não é impossível de vencer, mas ele foi construído de forma que a maioria das pessoas nunca vai encontrar as condições necessárias para vencê-lo, porque essas condições não estão nos dados, não estão nos setups, não estão nas ferramentas, essas condições estão em você, no talento que você ainda não identificou completamente, no nicho que você ainda não encontrou ou encontrou, mas não acredita suficientemente, no sistema de feedback que você ainda não construiu, na experiência cristalizadora que vai chegar ou que já chegou e você não reconheceu como tal. Steenbarger passou décadas dentro das mesas proprietárias mais lucrativas do mundo e o que ele descobriu foi humilhante em sua simplicidade. Os traders que sustentam resultados extraordinários não são os que mais sabem sobre mercados, são os que mais se conhecem e que encontraram o ponto exato onde quem eles são coincide com o que o mercado precisa. Viktor Frankl escreveu: "O homem em busca de sentido em 9 dias", não porque era rápido, porque havia passado 3 anos dentro de um campo de concentração sendo esse livro. Quando o momento chegou, o livro fluiu. Você também está escrevendo o seu livro. Em cada trade que analisa com rigor, em cada viés que identifica e nomeia, em cada dia que opera dentro do plano, mesmo quando tudo grita para sair, não é sobre o trade, é sobre a liberdade. E a liberdade, como toda coisa que vale a pena, é conquistada, nunca dada. Ao chegar ao seu destino, seja o treino, o consultório, o escritório, qual vai ser sua primeira atitude de mestre? Não precisa ser grande, precisa ser deliberada. Escreve um padrão que você identificou hoje. Nomeie um viés que reconhece em si mesmo. Define um protocolo para implementar nos próximos 3 dias. Porque maestria não começa na próxima semana. Começa no próximo ato consciente. Se este conteúdo mudou algo em você, compartilha com alguém que está no mercado tentando encontrar o caminho. Porque às vezes o que falta não é mais um setup, é a perspectiva certa. Eu sou Marcelo Sampaio e nos vemos no próximo Tempo de Elite.